Cara, vamos lá. Resumão da rodada de uma maneira um pouquinho diferente. Afinal de contas, essa foi uma rodada que mudou alguns paradigmas que a gente vinha vendo no Campeonato Brasileiro de 2023. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. E esse daqui é o resumão da rodada de número 24 do Campeonato Brasileiro de 2023. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. E eu vou te fazer um convite só antes de começar aqui. Eu tô no TikTok também, exatamente, dancinhas e tal, mas eu tô lá fazendo conteúdo de Fluminense, conteúdo de futebol. Eu vou deixar um link aqui embaixo no primeiro comentário, fixado pra você, se você com certeza tem TikTok, a questão é se você usa ou você não usa, mas eu tô querendo chegar a 10 mil seguidores. Eu tenho produzido um conteúdo lá diferente do que eu produzo aqui, então se você não usar, ou se você usar, só clica no link, abre aí o teu login e me segue lá, que isso ajuda bastante, precisando chegar a 10 mil seguidores, e aí você pode acompanhar o conteúdo lá também. Tem muita gente que não usa TikTok, eu uso pouco também, mas se você usando ou não usando, me segue. E se você usar, você continua acompanhando meus conteúdos. Vamos pro resumão da rodada. Bem, eu vou fazer um pouquinho diferente nessa rodada, que é eu não só vou ver aqui os resultados, a gente vai passar um pouquinho mais rápido sobre os resultados dessa rodada e vamos dar uma focada no simulador. Vamos simular as próximas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Gabriel, por que só isso? Porque, cara, o simulador, ele é um vídeo baseado numa foto de agora. Então, uma vitóriazinha que muda o curso, você já se perdeu. Então, eu vou só nas próximas 3 rodadas, pra gente ter, às vezes, tem um time que tá mal, mas é porque pegou uma sequência difícil, tem um time que tá bem, mas vai pegar uma sequência complicada, enfim. Nessa rodada, a rodada começou na segunda e terminou no sábado, né? Rodada da semana inteira. O Bahia perdeu por 2-1 pro Santos. Na segunda-feira também o Grêmio ganhou um Corinthians num jogo atrasado. Não, o Grêmio-Corinthians não, foi empate, né? Grêmio-Corinthians num jogo atrasado. Desse jogo aqui, dá pra tirar de lição que, alô Bahia, tem a oportunidade? Mata o jogo. O Bahia fez 1-0, tomou a virada do Santos por 2-1. Quem fez os gols mesmo? Marcos Leonardo fez um deles, o outro agora não tô lembrando de cabeça. Júlio Furque, no finalzinho, tomou a virada em casa o Bahia. O Red Bull Bragantino enfiou 2-0 no América Mineiro, continua aí na sua jornada para poder chegar lá em cima. O Jadson abriu o placar e o Lucas Evangelista fez no finalzinho. O América perdeu um pênalti ali, pelo visto ainda. O Red Bull tá em quarto com uma pontuação bem alta já. Na quarta-feira teve Goiás e Flamengo, 0-0, um jogo chato. Aqui, ó, jogo ruim, tá até escrito aqui. Um 0-0 que, no caso do Flamengo, pelo menos não aumentou a crise do Flamengo. Pelo menos pra eles, né? Pra gente queria que aumentasse, obviamente. E pro Goiás, é um pontinho ali que talvez eles não esperassem tanto, né? Pegar o Flamengo normalmente seria derrota pro Goiás. Mas, nesse caso, pelo menos, ele pegou um Flamengo mais frágil. O Flamengo joga nesse domingo a final da Copa do Brasil. Fluminense e Cruzeiro, 1-0. Esse daqui eu já falei bastante aqui no canal. Não vou perder muito tempo também aqui nesse vídeo, né? Mas o Fluminense segue sendo o único mandante que não perdeu. E agora também, essa aqui é a tabela do Instituto de Matemática da UFMG. E agora também o Fluminense tá empatado com o primeiro, né? Tá empatado com o Botafogo com melhor campanha em casa. Só que o Fluminense tem um jogo a mais, o aproveitamento do Fluminense é um pouquinho pior do que o do Botafogo, mas é o único que ainda não perdeu. No mesmo horário tava tendo São Paulo e Fortaleza. O Fortaleza fez 2-0, depois sofreu um gol ainda do São Paulo, do Rames, Luceres e o Wellington fizeram os gols. 2-1, Fortaleza ganhando de novo, tá emendando aí o Fortaleza a 4ª vitória em 5 jogos, sendo que a única derrota foi na rodada 22, que foi pro Fluminense. Olha só o tamanho daquela vitória do Fluminense lá no Raulino de Oliveira, hein? O Fortaleza já tá na 8ª posição com 38 pontos. Enfim, já não vai ser rebaixado e já tá mesmo de olho, mesmo na Sul-Americana. Fortaleza tá conseguindo fazer o que o Fluminense faz, né? O Fluminense faz também. Tá no bolo que ele quer estar, o bolo do Fortaleza no Brasileirão tá no bolo para conseguir pré-Libertadores, o Fluminense tá no bolo para conseguir Libertadores. Por quê? Porque os dois estão vivos no seu principal título do ano. Fortaleza da Sul-Americana, o Fluminense da Libertadores. Então, acho que os dois times fazem campanhas semelhantes de acordo com o que cada um quer, né, no Campeonato Brasileiro. O Vasco enfiou 5 no Coritiba. Isso daqui surpreendeu. Eu acho que o Vasco pegou a sequência certa, na hora certa, e tá fazendo certo. Porque o jogo difícil do Vasco dessa sequência era contra o Fluminense. Ganhou o clássico.
Antes disso, o Vasco tinha empatado com o Bahia fora, mas tinha conseguido perdido pro Palmeiras, mas tinha ganhado o anterior, cadê? Ganhado do Atlético Mineiro. A sequência do Vasco, ninguém esperava ganhar do Palmeiras. Do Fluminense era um clássico, equilibrava as coisas e ele conseguiu essa vitória que foi primordial. Porque as outras vitórias, aí, meu amigo, é o Coritiba, agora o Vasco tem o Santos, né? Na próxima segunda-feira, na próxima segunda-feira, na verdade, o Vasco tem o América Mineiro, que é um jogo atrasado, e tem o Santos depois, ou seja, a gente vai falar mais disso aí na hora de simular, né? Mas o Vasco pegou a sequência fácil e fez 5-1, né, no Coritiba, né? Atlético Paranaense Inter 2-1, o Atlético Paranaense fez um gol no finalzinho, né? Abriu o placar, tomou um empate, fez um gol no finalzinho. O Inter tava com reserva, o Atlético Paranaense faz o que tem que fazer, né? Pegou o Inter reserva, ganha. E é por isso que o Atlético Paranaense tá aqui em sexto, pontuando e ultrapassou o Flamengo, por sinal, tá? O Flamengo com esse empate caiu pra fora do G6, sétimo colocado. Se o Campeonato Brasileiro terminasse hoje, desce São Paulo, Internacional ou Boca e Corinthians ou algum time de fora na Sul-Americana, Internacional ou Boca na Libertadores, o Flamengo tá fora da Libertadores, olha essa coisa, né? Grêmio ganhou o Palmeiras, resultado ruim pra gente, né? O Grêmio ganhou por 1-0, eu não vi esse jogo, mas o Abel Ferreira saiu dizendo que o campeonato tava roubado pro Botafogo, era roubo e tal. Resultado ruim porque o Grêmio voltou a ultrapassar o Fluminense e o Palmeiras não aproximou do Botafogo. Porque mesmo assim, no dia seguinte, o Botafogo perdeu pro Corinthians e aí o Marçal saiu dizendo que o campeonato tava roubado pro Palmeiras. É um chororô, e eu nem falo aqui pelo apelido do Botafogo lá de 2008, não. É muito mais pelo Palmeiras e pelo Botafogo também. Possivelmente o campeão brasileiro desse ano vai ser o campeão que mais chorou na história. Tá? O Marçal deu pelo amor de Deus, gente, vamos... Ah, mas no primeiro turno expulsaram do Flamengo. Tá errado do primeiro turno, pô. Ué, aqui o maluco veio de sola, pô. Ele entrou de sola, com a sola no pé do Pedro, lá do Corinthians. Pô, é pra expulsão. Se o outro não expulsou, beleza, tá, mas... Então isso prova de que é roubado. Não, pelo amor de Deus. O Botafogo perdeu e tá na terceira derrota seguida, não ganha não sei quantos jogos, E o Corinthians vai fazendo o campeonato. A gente aqui, cara, a gente gabaritou em algumas coisas. Falou umas merda no início do Brasileirão. Mas a gente gabaritou umas coisas também. Que olha, Cruzeiro, São Paulo e principalmente Corinthians aqui. Cruzeiro, Corinthians e São Paulo. São esses três aqui que acho que desde o início do campeonato, talvez com o Corinthians eu fiquei com um medinho ali num tempo dele cair. Mas que é campeonato de meio da tabela. Perde duas, todo mundo tá em desespero. Ganha duas, estão falando de Libertadores. Enfim, campeonato de meio de tabela. E pra fechar, o Galo ganhou por 1-0 do Cuiabá. Mais uma vitória no pasto da Arena MRV, né? Um gramado horroroso. O Fluminense joga lá, inclusive, no meio de outubro. Paulinho, mais uma vez. A gente falou isso no início do campeonato aqui também, né? Eu falei no Twitter, não sei se eu falei aqui no Raiz Tricolor. Mas que o Atlético Mineiro é um time que todo mundo falava de brigar pelo título, etc. Eu falei, cara, não é. O Atlético Mineiro muito provavelmente vai pra Libertadores, porque tem bons jogadores que decidem. O Paulinho tá sendo um jogador, tá fazendo um Brasileirão muito melhor do que o Hulk, por exemplo, que era outro que eu apostava que decidiria. E se o Galo tá aqui no G9, né, que tem essa divisória de 7 pontos entre o Atlético Mineiro e o Corinthians, é principalmente por causa do Paulinho. Se tirar o Paulinho do Atlético Mineiro, o Galo estaria fazendo um campeonato igual ou pior do que o Cruzeiro, por exemplo. Dito isso, então, vamos pro simulador. Simulador do GE. Globo, simular as 3 próximas rodadas. Eu vou simular também... não tem como. Agora que eu tô vendo aqui, não tem como simular jogo atrasado, né? Pô... Deixa eu ver se tem como simular aqui o Vasco e América Mineiro que tá atrasado. Olha lá, acho que não tem não, ó. Não tem como simular os jogos atrasados. Então, enfim, passa esse ponto e vamos simular só os jogos que a gente tem como... pelas próximas rodadas aí. Cadê? Vamos lá. Flamengo e Bahia. O Flamengo... Lembrando, essa rodada, na teoria, ela começa na segunda de novo, né? Mas a próxima rodada agora é uma rodada entre a Copa do Brasil... Depois da Copa do Brasil, da final, e depois da semifinal da Libertadores. Cara, o Bahia tá mal. Na teoria, esse é o tipo de jogo que o Flamengo vence... Depois, aí já vai ter perdido Copa do Brasil, demitido Sampaoli e tal. Acho que esse é o tipo de jogo que o Flamengo ganha, eu não confio muito assim. Mas é o Bahia do Rogério Ceni, né? Vamos botar um empatezinho aqui. Botafogo e Goiás. Botafogo ganha.
Vamos, Botafogo ganha. São Paulo e Corinthians é clássico. Depois da semifinal do... Aliás, depois do primeiro jogo, né? Da semifinal do Corinthians. Isso aqui pra mim... E lembrando, tá? Eu sempre boto 1-1 ou 1-0, porque é só pra gente não ficar na questão de saldo ali e tal. Sempre boto só pra gente saber quem vai vencer. No caso do São Paulo e Corinthians, o Corinthians deve ir com reserva, né? O Corinthians titular não é um time que me inspira tanta confiança. Enfim, São Paulo e Vasco. Cara, Santos e Vasco, perdão. Pra mim isso daqui é empate. E eu acho que o Vasco vai comemorar esse empate, inclusive, tá? Red Bull e Palmeiras. O Palmeiras, entre um jogo e outro, da semifinal, pra mim, dá Red Bull. E sim, eu acho que aumenta a diferença. Cruzeiro e América Mineiro. Acho que o elenco do Palmeiras não é tão robusto pra se poupar, por exemplo, por causa do jogo contra o Boca, ganhar ainda do Red Bull, que vem numa boa sequência, você tá pensando nisso. Cruzeiro e América... empate. Internacional e Atlético Mineiro. O Inter com time reserva, pra mim é empate também. Coritiba e Atlético Paranaense. O Coritiba... A última chance do Coritiba no Campeonato Brasileiro é essa daqui. Coritiba acabou o campeonato pra ele, só um milagre salvo. O Coritiba pegou nas últimas rodadas, ó. Sabe a sequência que eu falei que o Vasco tem? Pegando um clássico que iguala as coisas e a vitória potencializa muito psicologicamente isso. E aí depois disso, você ainda... O Vasco pegou Coritiba, vai pegar o Santos e ainda pega o América Mineiro no jogo atrasado. Então o Vasco pega o Z4 inteiro na sequência. E é muito positivo, o Coritiba também pegou isso. Ó. Coritiba pegou o Bahia, tomou 4 em casa. Teve um jogo adiado com o São Paulo. Pegou o Bahia, tomou 4 em casa, ó, era a rodada 23, e depois pegava o Vasco fora. Era a rodada que, pô, você poderia ter feito pelo menos 2 empates, né? Ou pelo menos 4 pontos, né? Ganhar em casa e empatar fora. O Coritiba tomou 9 gols em 2 rodadas. Então, meu amigo, um milagre salvo o Coritiba. No geral, é bem provável de que não adiante muito. Fortaleza e Grêmio. Fortaleza vai com o time reserva. Pra mim, ou talvez poupe, né? Por causa dessa viagem pra São Paulo, pra me perde pro Grêmio. E Cuiabá e Fluminense... Não, Grêmio fora de casa é horroroso. Empata. E Cuiabá e Fluminense... O Fluminense fora de casa é horroroso. Com time reserva, então, pra mim é empate. Porque eu ia botar derrota, mas aí eu vi o que a gente fez também contra o Atlético Paranaense fora. Talvez dê bom. Fluminense e Botafogo clássico. Isso aqui é depois da semifinal da Libertadores. Óbvio que a semifinal da Libertadores interfere muito nesse jogo, mas o desempenho em clássicos do Fluminense nesse ano vem baixo, e eu acho que é muito mais porque a pilha que a gente botava em clássico, agora a gente bota na Libertadores. Dito isso, tá todo mundo desesperado pra não perder pro Botafogo, até pelo cenário que o Botafogo tem no Brasileirão. Então eu iria de vitória do Fluminense. Mas esse jogo aqui vai ser um embate... Se o Botafogo for campeão, vai ser um embate daqueles que vai ser memorável pra eles. E se o Botafogo não for campeão, também vai ser memorável. Esse jogo vai ser memorável, sem ter dúvida nenhuma. Tanto positivo quanto se eu errar o placar também. Vasco e São Paulo. Aí aqui pra mim dá São Paulo. A vida é assim. São Paulo campeão da Copa do Brasil e ganha o Vasco. Acho que aqui vem a virada de chave. Porque vão querer levar esse jogo pro Maracanã. Duvido nada, inclusive, tá? Não falaram nada ainda. Não. Não, esse jogo foi vendido, né? Ih, o Vasco perde. Esse jogo acho que estava vendido. Vamos adiantar aqui. Palmeiras e Santos. Aqui o Palmeiras, já depois de ter perdido a semifinal da Libertadores, ou ganhado, sei lá. Mas ganha o Santos, é mais time, vai estar jogando ali clássico no Allianz Parque. Acho que o Santos vai mal, né, nos clássicos do Allianz Parque. Corinthians e Flamengo. Da Corinthians. Goiás e Bahia. Da Goiás. Esses times aqui, pra mim, vão ficar trocando ponto um tempão, tá? Perde um, ganha outro. Atlético Mineiro e Coritiba. De novo, larguei o Coritiba, tá? Coritiba, qualquer ponto que ele ganhar no milagre. Internacional e Grenal. Depois do Inter, se Deus quiser, ter sido eliminado da Sul-Americana, da Libertadores. Eu botaria muito uma vitória do Inter, mas é Renato Gaúcho, então boto pelo menos um empate. Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Aqui acaba a invencibilidade do Red Bull, acaba a sequência de vitórias do Red Bull, pra mim empate. Fortaleza ganha do América Mineiro. E o Cuiabá empata com... Não, perde pro Cruzeiro. Cuiabá perde pro Cruzeiro. Já a última rodada que eu vou simular é a 27ª. Vamos só até essas 3 só. Fluminense comandante, né? É o Fluminense comandante. Nossa, a gente pontuou bem, hein? Talvez aquele empate contra o Cuiabá lá seja mais, né? Que talvez não vai encaixar. Vasco e Botafogo. Vasco e Fortaleza. Aí o Vasco ganha.
O Vasco aqui ganha. O Palmeiras ganha do Galo. O Santos empata com o Red Bull. O Goiás empata com o São Paulo. O Cruzeiro empata com o Flamengo. O Grêmio ganha em casa do Atlético Paranaense. O Coritiba empata com o Cuiabá em casa. O Bahia empata com o Internacional em casa. E o América Mineiro empata com o Botafogo. Não, ganha do Botafogo, né? O Botafogo ganha, na verdade. O Botafogo ganha. 7 pontos ainda. Por essa minha sequência aqui, o Botafogo estaria a 7 pontos ainda de diferença do Palmeiras. O Fluminense estaria no G3, mas empatado com o Grêmio, colado com o Red Bull. O que teria dado uma descolada seria Atlético Paranaense, Fortaleza, Flamengo. Ou seja, quem entrou no grupo aqui, não, tá certo. O G9 ainda estaria. O Flamengo é que ficou um pouco para trás. Talvez onde eu tenha errado aqui seja na vitória do Flamengo no Bahia, né? Talvez isso daqui mude um pouco o cenário. E aí aqui a gente dá uma olhada também em como o caminho do Vasco é relativamente tranquilo, né? Eu botei o Vasco perdendo pro São Paulo em casa e ainda assim o Vasco tá fora do Z4, né? Ainda assim o Vasco tá fora do Z4, pô. E eu não botei nenhum. E botei empatando com o Santos ainda. O Vasco vem na reação boa, o Santos nem tanto. O Fluminense aqui em cima, né, em terceiro. Se a gente tiver na final da Libertadores, eu acho que até isso daqui, ó, porque o clássico é uma merda, né? Mas até esse empate tá bom. Enfim. Aí, tá aí. Acho que a gente chega na 27ª rodada por aí, tá? Vamos ver se eu vou errar muito. É isso. Tamo junto? E aí? Fala lá teu simulador das próximas 3 rodadas. Sem ser muito clubista. Tem alguma maluquice aqui? O América e o Coritiba ficaram muito pra trás. O Atlético Mineiro e o Fortaleza ficaram um pouco pra trás. O Flamengo mantido em 7º. O Botafogo continua com a diferença grande. Acho que o Palmeiras... Qual que eu botei com o Palmeiras tropeçando? Tem o Palmeiras perdendo pro Red Bull, né? Com um time... Talvez possa atrapalhar. A Libertadores possa atrapalhar. Eu botei o Botafogo ganhando o Goiás, perdendo pra gente e ganhando do América. Patezinho aqui com a América. E é bonito também, né? Enfim. Tô viajando demais aqui. É isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.